Fala galera, tudo bom? Tio Uli aqui na área. Vamos fazer hoje um conteúdo onde eu vou comparar a SLC Agrícola de um lado com a Brasil Agro de outro. Para quem não sabe, são duas empresas aí do setor agrícola. Eu acho que a SLC ela tem mais qualidade em relação à Brasil Agro, mas vamos ver aqui os números para a gente realmente saber o que está acontecendo nessas duas empresas, beleza? Vamos cair direto já nos indicadores, porque eu não quero que esse conteúdo ele fique tão longo quanto ele deveria ficar, para a gente realmente pegar aqui todos os pontos principais dessas duas empresas e compará-las no final, beleza? Então vamos preencher aqui o nosso resumo. A SLC aí aparece com uma receita de 3 bilhões de reais. O ativo circulante dela também é de 3 bilhões. A gente vai chegar à conclusão depois se isso é proposital ou não. A gente está aqui com o ativo permanente. Isso. Tem aqui também o ativo realizável a longo prazo. Vamos adicionar também aqui o passivo circulante de 2 bilhões e 33. O exigível a longo prazo da empresa, que é o passivo não circulante, 1 bilhão 913. E aí, fechamos com o patrimônio líquido consolidado de 2 bilhões 930. Tudo aqui perto de 3 bilhões. Receita, ativo circulante, o patrimônio líquido também. Vamos ver se isso é coincidência ou não. Beleza? Endividamento líquido, gente, será o total de empréstimos de curto prazo mais o total de empréstimos de longo prazo, menos o que a empresa tem de aplicações financeiras e caixa. Temos também aqui o EBIT. O EBIT já é 481 milhões de reais. O NOPAT é o EBIT menos o que a empresa deveria pagar de imposto de renda. O EBITDA já é o EBIT somado. A depreciação, todos esses dados a gente encontra aqui nessas informações que eu ponho nessa planilha. Você pode achar lá no fluxo de caixa também, tá? Lucro líquido aqui, consolidado. Agora vamos avançar para o resultado financeiro da empresa, que foi negativo em 116 milhões. Despesa financeira de 340 milhões. A empresa, como ela faz hedge das suas operações, ela tende a apresentar aí um resultado financeiro muito volátil, tá? Depreciação a gente também tem aqui. Depreciação pelo permanente em torno de 3,3%. E aí, depreciação sobre o CAPEX, que é a compra líquida de ativos permanente, ficou aí na ordem de... Deixa eu ver... 67%. Ou seja, a empresa ainda faz investimentos incrementais aí na sua atividade, beleza? Vamos pegar tudo isso agora e vamos arrastar para o lado para a gente ver como que isso se comportou no passado. Receita aí veio de 1 bilhão e 100 em 2012 para esses 3 bilhões agora. A partir de 2016 a empresa quase dobrou a sua receita, tá? A gente precisa entender de onde que veio esses números para a gente tirar qualquer conclusão que seja, tá? Vamos agora ver a necessidade de capital de giro desse negócio. Ativo circulante menos caixa, menos aplicações, menos despesas antecipadas, menos agora a parte do passivo circulante que financia realmente através das operações esses
essa necessidade de capital de giro. Aqui a gente tem a capital de giro em si da empresa, que é quase de R$ 1 bilhão. Significa então que ela tem um saldo de tesouraria baixo, tá? E aí quando a gente vê o ativo econômico, a gente soma a necessidade de capital de giro ao ativo não circulante e subtrai aí as imobilizações em curso, tá? E aí agora a gente tem a capacidade de entender o ciclo financeiro da empresa. Lembrando, se o ciclo financeiro ele for negativo, isso é uma grande vantagem para a empresa que tem as suas receitas crescentes, tá? A empresa aí tem um ciclo de 144 dias, é bastante longo, por isso que ela tem que usar o mercado futuro, às vezes, para arrediar algumas posições, porque às vezes ela está com um retorno que ela quer proteger, tá? Vamos agora cair dentro do payout. Payout seria o quê? Seria os dividendos sobre o lucro líquido. Percentual do imposto de renda. A gente vai entender aqui comparando o lucro líquido com o LAIR, tá? E o perfil das fontes de longo prazo a gente faz como? Total de empréstimos de curto prazo sobre total de empréstimos de curto prazo mais empréstimos de longo prazo. E a gente vai entender quanto desses compromissos eles estão vencendo no curto ou estão vencendo no longo prazo, tá? Então a gente vê aí que a empresa está no melhor perfil aí de fonte de longo prazo desde que a gente está fazendo essa análise em 2011, tá? Isso é bom para a empresa porque qualquer tipo de pressão que ela sofra para realizar algum tipo de pagamento só vai vir no longo prazo, tá? Vamos aqui calcular o valor do equity dessa empresa. A gente vai pegar o número de ações e vai multiplicar pela cotação dela. E vamos botar a cotação dela aqui, ó. Vamos buscar aqui no Yahoo Finance, SLCE 3 Yahoo. 19,41. 19,41. Só a gente botar isso aqui de branco, tá? A gente vai ter um valor de mercado aí de 3 bilhões e 600. Quando a gente faz a relação de débito com o equity, não, inverti, foi mal. Dívida sobre posse dos acionistas. A gente vê que a empresa não é tão alavancada, tá? Empresa muito pior aí, mas aqui a gente vai querer comparar isso com o resultado da Brasil Água. Então a gente tem aí uma liquidez corrente também tranquila. O que a gente vai botar agora? Liquidez seca, que é o ativo circulante menos estoques, sobre o passivo circulante. Vamos ver como é que se comportou aqui esses indicadores. A empresa está numa liquidez maior do que a média que ela manteve aí nos últimos anos. Tá? Vamos calcular agora as margens da empresa. Vou começar com a margem bruta. Margem operacional também. A gente quer medir. Margem líquida. Mais uma importante aí pra gente. Margem EBITDA. E a margem no PAT também.
Olha só, a margem bruta, o maior valor que a gente viu aqui no histórico desde 2011 foi 35%, e agora a empresa ela teve um outro pico aí de margem bruta. Deixa eu travar aqui. Isso, vai ficar melhor. Então a gente vê aí, ó, que no ano de 2017 e 2018 a empresa voltou a ter aquelas margens brutas que ela apresentou, mas isso pode distorcer um pouco os dados, porque teve um ano aqui em 2016 que foi 9%. Deixa eu ver aqui. Mediana. Média. Aí, 25 está um pouco abaixo da média, tá? Margem operacional também, a gente já viu melhor, ou seja, pode ficar muito maior. A margem líquida também já foi muito maior. Deixa eu ver aqui nos anos anteriores qual foi a média. A média foi de 8,83, muito igual ao que tem hoje. Então, a gente fala de margem EBITDA 23%, um pouco acima, e a margem NOPAT aí 13%, um pouco acima aí do que ela apresentou no último ano, tá? Vamos dar uma olhada agora na rentabilidade do patrimônio líquido. Temos o lucro líquido sobre o patrimônio líquido. A gente tem o retorno sobre o ativo econômico também, que eu meço através do NOPAT sobre o ativo econômico. Retorno do ativo, uma métrica para a gente entender como que essa empresa aqui ela se comporta, independentemente da alavancagem, ou seja, com todos os capitais aí que compõem o resultado dela, né? E aí, por último, retorno sobre o capital de giro. Nessa empresa eu acho importante ter um retorno bom sobre o capital de giro, porque o capital de giro ele é relevante, tá? Então a gente está aqui, ó, uma empresa que está com um retorno sobre patrimônio líquido de 8,87%, mas já foi de 18%. O retorno do ativo econômico 7,4%. Já foi aqui na média dos últimos 8 anos 6,27%. Então ele está um pouco acima da média do que já foi, tá? 3,3% de média de retorno do ativo, um pouco acima esse último ano, tá? Vamos entender aqui agora a receita operacional líquida. Custo do produto vendido menos despesas mais depreciação, que está aqui já. O que a gente tem aqui? Esse, menos mais esse. A gente tem a variação da necessidade de capital de giro também. A empresa que tem um ciclo financeiro positivo, ela precisa aportar para crescer. Então, esse valor aqui ele subtrai, tá? Vamos entender agora como que isso se comportou no passado. A empresa, regularmente, ela tem aí um fluxo de caixa operacional positivo, tirando 2016. Vamos ver aí como é que se comportou o resto dos anos. O resultado não operacional teve. Resultado financeiro, a gente tem aqui, ó, um valor negativo. A gente tem o imposto de renda que a gente deveria pagar. Vou botar aqui a provisão de imposto de renda sem o diferimento, porque aí a gente consegue entender aí o que foi diferido e o que não foi diferido, tá? Então a gente tem o lucro bruto operacional, a gente soma o resultado não operacional, a gente soma o resultado financeiro, a gente subtrai o imposto de renda e a gente soma
o valor diferido, tá? Que são os outros aqui. E aí a gente põe o dividendo, que também é uma conta importante, porque ele é uma saída de caixa. E a gente vai chegar agora no autofinanciamento. A gente pode botar a variação da necessidade de capital de giro aqui de novo. Tem aqui o CAPEX agora, compra líquido de ativos permanentes. A gente vai somar isso, tá? E a gente também tem financiamentos obtidos líquidos, tá? Isso aí a gente vai somar. Então a gente tem o autofinanciamento, não, a gente tem o fluxo de caixa livre, líquido, né? E a gente soma o CAPEX e a gente soma os financiamentos. Você vê então que a empresa ela conseguiu pedir dinheiro emprestado o suficiente para bancar todos os investimentos de capital que ela deveria ter feito, tá? E aí agora a gente pode chegar realmente no fluxo aqui que a gente vai botar para ser descontado no futuro. A gente tem a depreciação aqui. A gente tem a variação da necessidade de capital de giro. A gente tem a compra líquida de ativos. No final das contas, esse, mais... Não, menos a variação da necessidade de capital de giro, mais a compra líquida de ativos, vai ser aí o fluxo que a gente vai acabar gerando, independentemente de financiamento, tá? Beleza? Vamos calcular isso aqui então agora. Vamos lá no Damodaran. Beta não alavancado da empresa. Vamos pegar aqui agriculture. Que mais? Drugs, food. Farming and Agriculture 0,48. Será que vai travar o meu Excel? Ah, bom. 0,48. Preço da ação, que a gente acabou escrevendo ali, 19,40, né? 19,40. E aí o 19,40 vezes número de ações, a gente tem aí um equity de 3 bilhões 614. Vamos entender então o nosso custo do equity. Tá. Beta alavancado, o custo de capital próprio 6,32%. Quando a gente pega aí o índice de cobertura de juros, opa, o que a gente está fazendo? A gente está pegando o EBIT sobre o resultado financeiro. Vamos ver se esse valor aqui ele está realmente não está atualizado não. E aí as financeiras a gente pega aqui também 4,15 vezes, fica aqui em 2%. Tá? E aí a gente fica com custo de dívida líquido, né, de 2,46%. O que a gente tem aqui então de equity sobre equity mais debit. Igual a 1 menos isso aqui. Beleza? Que a gente pode chegar à conclusão aqui então
que o WACC da empresa é de 5,22%. A gente pode entender agora alguns números da empresa. Vamos trazer aqui os indicadores. PAT, CAPEX também, ele vai estar aqui. A variação da necessidade de capital de giro, a gente vai estar aqui. E a depreciação, a gente vai estar aqui. Beleza? O que é esse valor? Vamos ver lá quais são as taxas de crescimento que a gente encontrou para esse negócio. 1 menos payout vezes o retorno sobre o patrimônio líquido. A gente encontrou aí uma taxa de crescimento de 2,3%. Payout 74%. O ROI, que é o retorno sobre o patrimônio líquido, 8%. Tá? Então vamos dar uma olhada aí no que a gente vai oferecer de retorno. M7 vezes L7 sobre indicadores H51. Isso aí. Estamos vendo aqui o impacto do crescimento na variação da necessidade de capital de giro, tá, gente? Isso aí. Então, CAPEX é isso aqui. 1 mais o crescimento, né? Ah, isso aqui eu posso travar também. Tá. E aí, isso aqui. AN, isso aí. Lindo. E a depreciação, a gente pode travar também. Porque ela só vai crescer se o negócio crescer, né? Boa. Então, o fluxo de caixa disso tudo aqui crescendo a 2,3% nos próximos 10 anos e lá na perpetuidade crescendo 1% ao ano, geraria um valor de firma de 5 bilhões e 35 milhões, tá? Subtraindo aí a dívida que a empresa tem, o valor do acionista seria de 4 bilhões 361. Vamos só conferir se essa é a dívida mesmo. É isso aí. E aí a gente tem um valor de mercado, que é o valor do equity, né? E a gente vê um upside de 20% se a gente seguir essas premissas aqui do modelo, beleza? Então, essa aqui seria a parte que eu pego aqui o valor de mercado, colo aqui, ó, e marco isso aqui, ó, como SLC, SLCE 3. Beleza? Vamos guardar isso aqui então, gente. Guardando isso aqui, tá? Isso.
Queria duplicar isso aqui. Tentar ver se eu consigo copiar isso. E colar aqui, ó. Boa. Vou travar isso tudo aqui. Acabamos já a SLC Agrícola, tá, gente? Vamos agora fazer tudo isso com a Brasil Agro. Vamos começar de novo agora essa brincadeira. Vamos pegar aqui a receita. A receita foi de 526 milhões, ou seja, a empresa tem outra escala. Tem outra escala, tá? Isso aí, de primeira, já me inclina para a SLC, porque a gente quer ter empresa líder, porque a empresa líder ela se protege melhor na hora da crise, porque ela tem para onde correr. Ela pode pressionar o fornecedor, ela pode usar a barganha, o poder de barganha dela para se beneficiar, beleza? Mas também, por outro lado, as empresas menores, elas têm outro tipo de potencial de crescimento, né? Então vamos ver o que os modelos aqui que a gente está prevendo, tentando prever, né? O que eles nos dizem em termos de avaliação de empresas. Temos aqui o EBIT, 100 milhões. É outra estrutura mesmo. O NOPAT já é o EBIT menos o imposto de renda. O EBITDA já é o EBIT mais a depreciação, que aqui foi 23 milhões, ou seja, a SLC ela está depreciando 6 vezes mais do que a Brasil Agro. Mas vamos entender aqui o que cada coisa representa em cada uma dessas empresas. Dividendos. Dividendos pagos. Depreciação também. Isso aqui é um benefício fiscal que o governo dá para as pessoas que investem em capital fixo, né? Por quê? Porque diminui o lucro, você paga menos imposto de renda, e não é uma saída de caixa. Vou fazer agora a depreciação sobre a compra líquida de ativos permanentes. Isso aí. Lembra que a outra estava por volta de 60 e tantos %? Ou seja, essa aqui está investindo mais. Depois, se ela crescer mais, a gente vai entender que é natural, né? Beleza? Vamos fazer a necessidade de capital de giro. Lembra que era 40 centavos o ciclo financeiro, 144 dias? Vamos entender isso aqui, como é que aconteceu na Brasil Agro, tá? Então a gente tem passivo circulante menos total de empréstimos. Não teve pagamento de dividendos ali no passivo circulante, tá? Capital de giro, lembra que da outra empresa era de 900 e tantos milhões? Aí, essa aí bem menor. Mas elas mantêm essa estrutura igual no sentido de ter um saldo de tesouraria negativo, tá? O ativo econômico vai ser a necessidade de capital de giro mais o ativo não circulante menos imobilizações em curso. Enquanto o ativo econômico da outra empresa era de 5 bilhões, essa aqui está em 1. Beleza?
eu tirar aqui mobilizações em curso, que deu um crack aqui na planilha. Boa. Vamos continuar aqui, ó. O ciclo financeiro será a necessidade de capital de giro sobre a receita. Aí, em linha com o que a concorrente estava fazendo. Essa aqui é até um pouco pior, tá? Esses 8 dias aqui, eles valem dinheiro para o acionista. Como agora, o payout, que é o dividendo sobre o lucro líquido. Imposto de renda é o lucro líquido sobre o LAIR. Aí a gente vai ter que voltar aqui no DRA da empresa. Perfil das fontes de longo prazo, a gente vai pegar total de empréstimos de curto prazo sobre total de empréstimos mais aí vamos ver quanto é que é o equity dessa empresa. Ela também só tem ações ON, fica mais fácil da gente calcular esse valor aqui da empresa. Agro 3, R$16,99. Aí, 914 milhões. Então a relação de debt equity dessa empresa fica aí em 0,3. Liquidez corrente, ativo circulante sobre passivo circulante. E liquidez seca vai acabar sendo o ativo circulante menos estoques sobre passivo circulante. Isso aí. Agora vamos para as margens, tá? Margens bruta, a gente consegue aqui. Operacional, também a gente consegue botar o EBIT sobre a receita. Margem líquida é o lucro líquido sobre a receita. EBITDA sobre receita vai ter a margem EBITDA. E a margem NOPAT aí, para finalizar as margens. Vamos só comparar aqui, as margens da Agro são muito maiores do que as margens atuais da SLC, tá, gente? Margem EBITDA de 20% e margem operacional de 16%. 24%, 19%, tá? A Brasil Agro também teve uma queda, mas olha só a volatilidade dos resultados dela, muito maior, tá? A empresa também deve estar em outro período de investimentos, tá? Vamos comparar o retorno do patrimônio líquido, lá foi de 8 e poucos por cento, aqui também algo muito parecido. NOPAT sobre o ativo econômico, lucro líquido sobre ativo total, alto, tá? Lucro líquido sobre o capital de giro também teve um retorno legal. Essas empresas aqui, eu tinha a impressão que elas eram muito menos rentáveis do que elas vêm aparecendo aqui, tá? Bom isso, muito bom.
E aí vamos chegar agora a ver como é que esse resultado ele foi desenvolvido, tá? Receita menos custo menos despesa operacional mais depreciação. Mas tem isso, menos isso, mais depreciação. Tem o lucro bruto operacional. A gente pode pegar também aqui a variação da necessidade de capital de giro, entender que teve que fazer um aporte para a empresa crescer. Eu subtraio, eu tenho o fluxo de caixa operacional aqui. Lucro bruto operacional, resultado não operacional. Vamos entender aqui se existe algo. Tem sim. Tem o resultado financeiro também que a gente tem que agregar aqui. Imposto de renda. Aqui. Diferimento de algum tipo de imposto. Está aqui também. E aí a gente tem a geração de caixa, que é o somatório disso tudo. Boa. Não vai dar para a gente somar um diferido porque simplesmente não tem o resultado, tá? Dividendos, vai subtrair aqui. O autofinanciamento será essa diferença. Aí tem uma variação de capital de giro aqui, ó. E aí apresenta um fluxo de caixa líquido muito perto de zero. Tem ainda o CAPEX da empresa, que é a compra líquida de ativos permanentes, de ativos fixos, né? E aí os financiamentos obtidos líquidos. A gente tem o fluxo de caixa líquido mais o CAPEX mais o financiamento. Então a empresa ela está investindo todo o fluxo de caixa dela e mais um pouco. Temos aqui o NOPAT, então, para finalizar essa parte da análise. Então a gente já vê aí que sim, a Agro é uma empresa atualmente mais rentável do que a SLC, mas elas têm proporções diferentes de tamanho, tá? Puxar esses valores aqui para o lado também. A gente vai acabar completando tudo. Compra líquida de ativos fixos. E aqui a gente vai ter isso, mais isso, menos isso, mais isso. Beleza. O beta vai ser o mesmo. O endividamento a gente vai ter que trocar. Vai ser moleza aqui pra gente, vai ser um jogo rápido, tá? Equity dessa empresa, 914 milhões. Preço da ação, R$17. 16,99. Custo do equity, custo da dívida. Vou pegar aqui o EBIT da empresa, 103 milhões. Comparar isso com o resultado financeiro. Tem uma bela gordura para pagar pouco imposto, pouco juro, quer dizer. E aí, vamos entender isso agora. 6,46, é isso, é isso. Agora a gente vai pegar os indicadores de equity sobre equity mais
Debt. Isso aí. E agora a gente vai substituir aqui esses últimos dados da Brasil Agro, no PAT, CAPEX. A gente tem aqui menos 71. Temos a variação da necessidade de capital de giro também. Tem a depreciação desse negócio, que atualmente não é muito alta. Tem que subtrair também a dívida da própria empresa. Isso. Boa. O crescimento ele vai ser derivado de outras métricas, tanto do payout, que é menor, e do ROI também, que é o retorno sobre o patrimônio líquido. Olha, coisa linda. Então a gente tem aqui o desenvolvimento dessa empresa um pouco mais rápido, e aí o valor terminal eu botei com crescimento de 1% também, tá? E aí nessa conjuntura, a gente pode chamar isso de uma conjuntura, eu vejo aí a Brasil Agro 20% mais cara, tá? Então, o que a gente pode pegar aqui? Botar os valores. Agro 3. Beleza? E aí, o que a gente tem aqui, gente? Vou botar o valor justo por ação, para a gente entender aqui o final dessa história. O valor justo da SLC para mim é R$ 23,00, enquanto o valor justo da Brasil Agro para mim, não é recomendação isso, tá, gente? É de 13,96. E aí, quando a gente faz o long and short dessas duas empresas, a gente teria que ter um spread aí de 1,68, tá? O que no final das contas a gente vai pegar aqui e vai tentar fazer? Tá aqui, ó. Olha a SLC aqui, ó. Ela pode muito bem voltar para esse patamar que é o preço justo, na minha opinião. Vai ser muito bom para quem está de fora e está comprando agora. Vamos pegar aqui a Agro 3, Brasil Agro. Ela teria que voltar para esse patamar aqui, ó. Mas a gente pode também tentar indexar esse ativo pela Agro 3. E aí, ó, o que eu acho que a gente tinha que ter de relação é justamente isso. Então, o que eu estou prevendo é justamente essa alta aí de 46% desse spread. De alguma forma, olha que bonito, dá umas tendências lindas aqui, ó. Olha que coisa linda. Olha essa tendência de alta aqui, ó. Pay, 30%. Essa tendência aqui de alta, 130% em 245 dias. Aí entrou uma tendência de queda, 50% em 256 dias. Será que vem outra aqui, ó? Eu só tô querendo que venha daqui para cá. Simples assim. Tranquilo, né? Então, gente, é isso que eu tô brincando aqui, ó. Comprar SLC, vender a Agro 3 e torcer para convergir para esse 167, que foi o que eu achei aqui de long and short, tá? Pelo preço justo das duas empresas. Beleza, gente? Cara, esse conteúdo aqui, ele foi tenso, ele foi denso, ele não é mole, ele não é para principiante. Se você ficou com dúvida, obrigado, você tá normal, tá? E tamo junto, irmão. Galera, pô, ficou aqui mais um conteúdo, duelo de titãs SLC versus Brasil Agro, tá? O que eu quero é justamente esse long short
uma meta de 1,68 quando a gente põe SLC sobre o Brasil Agro. É só o começo, isso aqui não é uma recomendação, gente, isso aqui é um estudo, beleza? É só o começo, tamo junto.